Luiz e outros autores que nós temos estudado ao longo do tempo, nós temos visto que muito do nosso desejo de nos reformar, de nos melhorar, de alterar a nossa conduta nas bases do Evangelho, encontra um impulso todo especial, encontra uma possibilidade toda especial através do estudo da nossa mente, através do estudo do nosso subconsciente, que é uma parte do inconsciente, e nós podemos usar assim mais terapêutico. É um evangelho que traz muito esse lado terapêutico de Jesus, né? Os seus conceitos, as passagens que Marcos nos trouxe, nós podemos fazer várias analogias, várias indicações para a nossa melhora em termos de saúde mental, de saúde física, né? E no capítulo 4, que eu gosto bastante, Marcos nos traz a parábola do semeador, que vocês conhecem, né? O semeador saiu a semear, e parte da semente caiu entre os espinheiros, entre as pedras, né? Abafado, né? Com pouca raiz, com pouco espaço para crescer, e parte foram comidos pelas aves, e outra parte caiu em terra boa e deu frutos. E os discípulos, após Jesus conversar com a multidão, contando a parábola do semeador, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, explica-nos esta parábola. E aí Jesus até se surpreende. Ele diz assim: vós também estáis sem entendimento? Até porque, parênteses, né? A parábola do semeador é a mãe de todas as outras parábolas, porque ela encerra o princípio da técnica de Jesus, da semeadura que ele fazia, encerra o mecanismo que ele utilizava para o nosso aprendizado. Então Jesus começa a explicar, nos versículos que eu coloquei ali separados, né, aqueles que são os mais importantes para o nosso raciocínio, o que semeia, semeia a palavra. Aqui a gente já tem um componente muito interessante. Quem semeia, semeia a palavra. Quer dizer, a semente é a palavra. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Porque quando ele começa a explicar a respeito da parábola do semeador, logo ele começa a falar assim: a que eu vou comparar o reino de Deus? Né? Então, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. E a semente é a palavra, né? Nós não podemos perder de vista isso. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha que interessante. Jesus faz até uma alusão a um estado alterado de consciência, utilizando o sono, né? Quer dizer, você semeou a palavra, semeou a semente, e aí você vai dormir, você esquece daquela semente, esquece daquela palavra, aquela palavra entrou no nosso inconsciente, né? E a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Né? E o terreno é o nosso inconsciente, e a semente vem e cai na terra do nosso inconsciente. Porque a terra, por si mesma, frutifica. Olha que interessante, porque a terra, por si mesma, frutifica. Uma vez lançada a semente, lançada a palavra, o nosso próprio inconsciente é esse terreno fértil, né? Primeiro a erva, depois a espiga. Por último, o grão cheio na espiga. Então, Jesus nos dá a noção da progressividade do desenvolvimento da palavra dentro de nós, ou das palavras que nós vamos internalizando.
Jesus utilizava de metáforas, né? Jesus utilizava de imagens da natureza, imagens do povo, das coisas simples, como um método hipnótico, como um método de acessar o inconsciente das pessoas. Ele, como terapeuta excelente que foi, conhecedor de todos os recursos da mente humana e todos os recursos psicoterápicos que nós podemos utilizar, que hoje são utilizados, a hipnose ericksoniana e entre outros métodos de hipnose, nós encontramos os recursos que Jesus utilizou a mancheias, né? Que utilizou frequentemente. E por isso, as suas palavras, embora tenham passado 2000 anos, mais de 2000 anos, elas continuam ecoando ainda aos nossos ouvidos, mesmo ele não tendo escrito nada, essas palavras continuam, sofreram algumas alterações, mas a sua essência continua a mesma, como até nos diz Allan Kardec, né? E ainda nesse capítulo de Marcos, né, e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então, novamente, a questão da progressividade e do quanto é necessário para que o reino dos céus se inicie dentro de nós. E Jesus dá essa noção de que um pouquinho de fé, um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de utilizar a boa palavra, de absorvermos, internalizarmos o que Ele estava nos trazendo, já seria o suficiente para começarmos a fazer brotar em nós o reino dos céus. É a semente é a lição das coisas pequeninas na nossa vida, né? Mas que podem se tornar muito grandes dentro de nós, né? Isso nós temos que lembrar, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Começam, né? Quem semeia um ato, colhe um hábito. Quem semeia um hábito, colhe um caráter. Quem semeia um caráter, colhe um destino. Não é? Então, o nosso destino vai se basear em pequenos atos, em pequenos pensamentos, em pequenas palavras que, uma vez acolhidas, internalizadas, elas vão gerar resultados correspondentes. Aí nós vamos sair do Evangelho de Marcos e vamos entrar no livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, em que ele explica, durante todo o livro, aqui nós vamos colocar de uma forma bem resumida, né, en passant, a divisão da mente humana conforme o Calderaro nos explica. Vocês já viram essa ideia, né, já exercitaram essa ideia, mas nós vamos só lembrar que faz parte do nosso raciocínio aqui. E Calderaro nos explica que nós podemos comparar a nossa mente como um castelo de 3 andares, ou como um edifício de 3 andares. No primeiro andar, nós encontramos o repositório das experiências anteriores, das experiências arquivadas, que é o inconsciente, que traz a lembrança ancestral, multimilenar, toda a nossa evolução vivida, desde que fomos criados até hoje. Nós temos no inconsciente arcaico, assim como temos no inconsciente mais próximo, nós temos o arquivo de todas as experiências vividas, experienciadas durante toda a nossa evolução. Segundo Emmanuel, nós temos em torno de 1,5 milhão de anos, cada um de nós, que nós levamos desde que fomos criados no berço dos oceanos, as células, né, os seres unicelulares, até o surgimento da razão, o início da razão, ainda no período das cavernas, no início da civilização, nós levamos aí em torno de 1,5 milhão de anos. Então nós não somos tão jovens, não somos tão novos assim, né? Nós somos um pouquinho velhos já, né? Mas tudo isso está arquivado no nosso inconsciente. É a área dos instintos, dos hábitos, do passado,
Isso diz respeito ao passado, aquilo que nós fomos fixando gradativamente através de as milhares e milhares de reencarnações que nós já tivemos aqui na Terra, né? Depois de passado esse período mais animal, nós chegamos à fase da razão. E aí nós temos o consciente, o segundo andar, onde nós temos as conquistas atuais do ser humano. Nós temos a aprender a lidar com instrumentos, né, que foi uma das primeiras atividades do ser inteligente, a estruturação da palavra, a organização das atividades, não é? Então, nós temos as conquistas atuais, nós dominamos o planeta de certo modo, não é? Nós dominamos os seres inferiores de certo modo, e nós estamos aí quase destruindo o planeta, mas exercitando o livre-arbítrio, acertando, errando, projetando a nossa imagem. O ego acabou dominando o nosso comportamento de ser humano, não é? E isso tudo diz respeito ao presente. Se nós formos analisar do ponto de vista neurológico, nós temos uma determinada região do cérebro, que é uma região mais antiga, até o que a gente chama de diencéfalo, nós temos o inconsciente, conforme o próprio Calderaro nos explica. Depois, nós fomos evoluindo para cima e para frente. E aí nós estruturamos o córtex cerebral. E a gente vem desenvolvendo, fazendo crescer o córtex cerebral. E por último, nós chegamos até o superconsciente, onde nós estruturamos a região pré-frontal da nossa estrutura neurológica. Tá? E o que a gente encontra no superconsciente? Nós encontramos os ideais superiores da humanidade. Nós encontramos tudo o que nós almejamos de superior. É a região mais elevada do nosso ser. E essa região, diz o Calderaro, que é a região que guarda ou 10% da capacidade cerebral. E essa área pré-frontal é uma área, para a ciência, um tanto silenciosa ainda. Embora alguns estudos, inteligência emocional, algumas coisas a intuição já está sendo considerada, né? Nós já encontramos livros falando sobre a intuição, a relação que existe com o pré-frontal. Mas é uma região um tanto silenciosa ainda para o conhecimento humano. E segundo Calderaro, é a região onde está localizado o limite entre a química material e a química espiritual. Existe uma química transcendente, sublimada, nos aguardando. Nós não sabemos o que será possível de nós realizarmos quando nós ativarmos toda a estrutura cerebral, mas aqui nós estamos falando apenas de matéria, toda a estrutura mental que nós possuímos. Nós não sabemos o que será possível, né? Talvez aquilo que Jesus tenha falado, né? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para este monte, levante-te e transporte-te daqui para ali, e nada vos seria impossível, né? Talvez seja isso, mas nós ainda não temos capacidade para saber exatamente o nosso potencial. Como diz Joana de Ângeles, o potencial da criatura humana é não dimensionado, nunca foi dimensionado. Nós não temos condição de dimensionar o nosso potencial. Mas como que nós lidamos com essa estrutura trina do nosso cérebro, da nossa mente, né, do nosso ser? Como é que nós lidamos com essa estrutura trina? Nós idealizamos com o superconsciente, nós operacionalizamos com o consciente e nós fixamos no inconsciente. É como se fosse uma linha de produção, né? Por exemplo, para ficar bem prático para a gente, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós gostamos do Evangelho, todos nós temos Jesus como nosso modelo e guia. Só que o Evangelho, para nós, ele está muito ainda num nível superconsciente. Nós queremos
agir de um modo evangélico. Nós queremos agir como Jesus. Nós queremos internalizar o Evangelho. E aí a gente está tentando descer ali, operacionalizar no nível consciente, no nível do ego, porque esse nível é o nível onde nós interagimos com o ambiente que nos cerca. É através dessa estrutura do segundo andar que eu entro em contato com o ambiente. Por quê? Porque através dos sentidos eu recolho as impressões do ambiente e eu processo isso dentro de mim e dou o meu retorno ao ambiente também. Eu me comporto, eu ajo, eu escolho, eu converso, eu estudo, não é? Então nós temos que descer para o consciente e arregaçar as mangas e trabalhar para que o Evangelho, exercitando os seus conceitos, nós possamos assimilar no inconsciente. Hoje, no nosso inconsciente, tem instintos agressivos, tem instintos sensualistas, tem defesa de território, tem um monte de coisa. Mas dizem no livro dos Espíritos, os Espíritos disseram para Kardec, os instintos não são só ruins, não. Muito claro no livro dos Espíritos. Existem instintos bons. Só que nós temos que alimentar a zona dos instintos com coisas boas. Nós temos que nos programar. Por quê? Porque a zona do inconsciente, dos instintos, é aquilo que se transformou em hábito, automático. Não pensa, simplesmente executa. O animal, quando ele está com fome, ele não pensa se ele vai ou não vai matar, se ele não vai... Ele vai, mata e come. E aí diz o livro dos Espíritos, o instinto não erra. Aquilo que ele se propõe a fazer, ele vai e faz. Ele não para pensar se está certo, se não está, se é adequado, se não é, ele vai e faz. É eficiente nesse aspecto, né? Só que nós ainda não temos o Evangelho fixado no nosso inconsciente. A gente tem lá no nível consciente. A gente pensa assim, será que eu vou ser bom? Será que eu não vou ser? Se alguém nos pede alguma coisa, será que eu vou dar? Será que eu não vou dar? Né? A gente ainda fica lá. Vai chegar um dia que a pessoa pede, está aqui, ó. A gente vai fazer o bem automaticamente. Vai fazer o bem pelo bem. Né? Como Chico Xavier nos deixou o exemplo, que estava naquelas andanças de Natal, né? Que ele passava a noite inteira indo de casa em casa, visitar os necessitados, e tinha uma casa muito singela, né? E foi aquela caravana e tal. E uma senhora se arrastando no chão, né? Uma senhora se arrastando no chão. Eles foram visitar aquela senhora, né? E o Chico falou assim, meu irmão, você foi uma bailarina, né? No passado, você foi uma bailarina, tal, e conversando com ela, tal. Porque o Chico certamente via, né? O passado dela, tal, o que aconteceu. E aí ela pede um cigarro, né? No meio da visita, ela pediu um cigarro para o Chico, né? E o Chico não sossegou enquanto ele não achou alguém que tinha um cigarro para dar para ele. Então, assim, é o valor do bem pelo bem, né? O Chico nos deu uma lição do valor do bem pelo bem. Talvez a gente criasse um monte de complicação e quisesse doutrinar a mulher lá para parar de fumar, né? O Chico foi lá e pediu para todo mundo até que achou alguém que tinha um cigarro, né? Porque ele simplesmente fazia o bem, né? Simplesmente ele queria ajudar as pessoas, queria amar, né? Mas talvez também isso explique aquela passagem de Jesus, que eu gosto muito, acho muito bonita, assim, quando Jesus fala assim, olha, bebei, comei desse pão, é a minha carne, né? Bebei desse vinho que é o meu sangue. Acredito que foi bastante mal interpretado isso, né? Mas muita gente seguia Jesus, eram umas 500 pessoas aproximadamente, que seguiam Jesus para todo lado. Depois que ele falou isso, está lá escrito no Evangelho, né? Os discípulos falavam assim, mas que discurso duro esse, hein? Duro de ouvir esse discurso, hein? Ninguém entendeu nada, né? O que aconteceu? Foi embora todo mundo. Todo mundo foi embora. Ficaram apenas os 12.
E Jesus pergunta aos discípulos: vós também não quereis ir? Aí Pedro, sempre Pedro, né, muito inspirado, fala: Senhor, para onde iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Olha que bonito, né? Talvez ele estava dizendo assim: olha, Senhor, não estou entendendo muito bem o seu discurso, mas eu estou com o Senhor, porque deve é. Eu confio nas suas palavras, eu confio no que o Senhor está fazendo, estamos juntos, né? Aí Jesus fala que não está falando de matéria, está falando de espírito. Estava falando de espírito. Talvez ele quisesse que o Evangelho estivesse entranhado em nós, que nós digeríssemos o Evangelho como o vinho, como o pão, que estivesse até nos nossos instintos, né? Entranhado em nós, que nós não precisássemos pensar para agir bem, né? Que estivesse internalizado absolutamente até no nosso corpo, na nossa alma, no nosso perispírito, né? Acredito eu, né? O Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele nos dá uma explicação bem interessante a respeito disso. Ele fala assim: olha, a perversão do nosso plano mental consciente, que é o segundo andar lá, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente, que é o primeiro andar, né? E aí, a explicação do psiquismo inconsciente: encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas, na esfera das operações automáticas. Olha que maravilhoso isso. Então ele está explicando a função do inconsciente. O inconsciente é executor dos nossos desejos, aspirações, ordenações mais íntimas. Ele não vai pensar se é verdade, se não é, se é certo, se não é, se é saudável, se não é, se é justo, se não é. Ele vai executar. E aqui não falou de coisas boas ou não, aqui falou que nós podemos perverter o inconsciente, se nós pervertemos o nosso consciente. Peraí, então como é que a gente faz? Como é que a gente perverte o consciente? O que a gente assiste? O que a gente conversa? O que a gente planeja? O que a gente cultiva? O que a gente lê? O que a gente ambiciona? Né? São escolhas no nível consciente. Quais conteúdos eu estou me identificando? Com quais conteúdos? No nível consciente. Então, dependendo do alimento mental de que eu me nutro, eu vou lançando para o inconsciente. E aí, se esse alimento mental é deteriorado, eu perverto o inconsciente. Todos nós temos, de certo modo, o nosso inconsciente um tanto pervertido, no sentido de que todos nós temos, ao longo das encarnações, nós temos lançado muitas ordenações negativas, nós temos lançado sementes muito ruins na terra do nosso inconsciente. E até hoje, nós sofremos com isso. Muitos dos nossos infortúnios, muitos dos nossos problemas atuais são resultado do que nós temos pensado nos últimos séculos, ou nos últimos milênios, inclusive. Nós temos colhido ainda o resultado dos nossos pensamentos ao longo desses séculos. Até que horas que eu posso falar aqui? Até que horas que vai? Tá, joia. Então vamos. Tá, joia. Ok? Então, tudo que nós lançamos, utilizando o consciente, através da repetição, através das escolhas que a gente faz no dia a dia, e nós vamos repetindo, e vamos lançando para o inconsciente guarda e vai dar um jeito de materializar aquilo. Ele vai dar um jeito de executar aquilo como uma verdade. Ele vai transformar isso em verdade, mesmo que não seja. Mas aquele pensamento internalizado como sendo uma verdade, o inconsciente vai dar um jeito de transformar em verdade. Seja ela verdadeira de fato ou não, né?
E aí tem uma coisa que interessa bastante a nossa reforma íntima, né? Tudo que eu estou falando interessa a reforma íntima, mas a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela diz assim, olha, é uma parte do subconsciente, ou seja, né, está dentro ali do subconsciente, responsável pela memória, pela vida psíquica e sentimental, que elabora os padrões do comportamento social e moral. Isso quer dizer o quê? Que o que nós temos tentado mudar em termos morais, em termos de comportamento social, moral, nas bases do Evangelho, é o subconsciente que comanda essa área. Isso quer dizer o quê? Que quando nós vamos ver, nós já falamos. Quando nós vamos ver, nós já agimos conforme aqueles padrões que nós temos guardado no nosso subconsciente. O Hermínio Miranda, no livro A Memória e o Tempo, se eu não me engano, ele fala assim, ele compara o consciente com o inconsciente. Ele fala assim, você imagina aquele telescópio super sofisticado, né, para olhar as galáxias, as estrelas e tal. Então ele fala assim, que aquela estrutura, aquela parafernália toda que a gente vê, toda aquela estrutura é o inconsciente. Agora adivinhem vocês, o que é o consciente nesse telescópio? O que seria o consciente nessa comparação inconsciente-consciente? Exatamente. Seria apenas aquele buraquinho através do qual a gente olha. Ele diz que aquela parafernália toda da estrutura ali do telescópio, tudo aquilo ali é o inconsciente. E apenas aquele buraquinho seria o consciente. E nós achamos que a gente vive plenamente consciente o dia todo, né? Que a gente age. É só a gente fazer compra com fome que a gente percebe que não é bem assim. Não, minha irmã. Vai fazer compra com fome que você já vai ver que não é assim, né? Você sai com o carrinho cheio de chocolate, de iogurte, um monte de coisa, né? Nós somos guiados muito pelo nosso inconsciente. Então, a Joana de Ângeles, ela nos traz, através dos seus livros, várias sugestões para que nós trabalhemos o subconsciente. E ela diz até que respeita as outras técnicas, os outros recursos, mas ela diz que o recurso mais funciona, no ponto de vista dela, é a reprogramação do subconsciente. Então vamos lá, vamos andar, né? Nesse livro ainda, Autodescobrimento, ela nos diz: enfermidades fisiológicas resultantes da somatização dos transtornos psicológicos, assim como o bem-estar, a alegria de viver, o pessimismo, a angústia, encontram-se íncitos nos painéis do subconsciente, de onde emergem, então, para que predominem na experiência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Não é? Então, essa situação boa ou ruim que a gente vive são conteúdos que estão guardados no subconsciente e que emergem no nível consciente e aparecem no nosso comportamento, no nosso sentimento, no nosso bem-estar ou no nosso mal-estar. Né? Igualmente, na área das patologias degenerativas, resultantes de germes, micróbios, vários, vírus destrutivos, encontramos os fatores predisponentes para a sua proliferação nos desejos inconscientes, de que não se liberou realmente o enfermo, embora no campo da consciência exteriorize o desejo de adquirir saúde e harmonia. Se eu perguntar para vocês, quem quer saúde e harmonia? Todo mundo vai levantar a mão e vai falar, eu quero, então, né? Agora, a gente encontra muitas pessoas que falam que querem saúde, que querem bem-estar, né? Inclusive no consultório a gente lida muito com pessoas que têm um discurso todo de buscar a saúde, buscar a melhora, mas a gente vai percebendo que as atitudes, que os comportamentos, que a autossabotagem é muito frequente. Demonstrando que há sim um querer de melhora, mas
Em contrapartida, há também um desejo de permanecer do mesmo jeito, de permanecer na doença. Às vezes você propõe uma coisa, a pessoa faz tudo o contrário, né? Você sugere uma coisa, você percebe que existem duas vontades agindo, uma vontade consciente e uma vontade inconsciente, né? Tentando sabotar a melhora do paciente. Né? As pessoas que ficam gripadas, né, com muita frequência, a gente pode entender dessa forma também. Cria um ambiente em que vírus, bactérias se proliferam facilmente. Existem, sim, campos energéticos do perispírito, existem zonas de predisposição mórbida que a gente traz do passado, devido a compromissos, erros, quedas, sim, que comprometem um tanto a nossa saúde, né? Que a gente vem com uma certa predisposição a certas doenças, sim. Mas, como diz Joana de Ângeles, a nossa saúde depende muito do que a gente faz no presente. Depende muito do que nós nos identificamos no presente, com atitudes saudáveis ou com atitudes mais patológicas, né? E até ela faz coloca um adendo aí, né? Exceção feita aos gravames kármicos. As problemáticas da vida humana, invariavelmente, são cultivadas e arquivadas ao longo da encarnação, passando a expressar-se de acordo com a eleição dos tipos de ideias selecionadas. Quer dizer, a exceção daquilo que é kármico, daquilo que você se comprometeu gravemente, aí você planejou essa vida, não, eu vou passar por aquilo e vai ser executado, eu preciso passar por isso, e os espíritos vão ajudar para que realmente eu passe, né, por aquilo, porque eu pedi, eu preciso e eu vou passar. A exceção dessas situações, todo o restante, conforme ela fala aqui, invariavelmente, são aqueles conteúdos arquivados ao longo da reencarnação que passam a gerar efeitos. Ou seja, os infortúnios, que a gente acha que é Deus que está mandando, que a sorte, o azar, está sendo produzido por nós mesmos. A maioria dos infortúnios está sendo produzido por nós mesmos, pelas programações que nós internalizamos no inconsciente. Por exemplo, você pega na infância, né? Na infância, a gente recebe aquele prato feito, né, na hora do almoço, aquele PF, né? Quando você é criança, os pais que fazem, a mãe, a avó, que faz o prato e faz aquela montanha, né? E a criança que recebe mais gratificações, assim, é a criança que come mais. A criança que come bem, todo mundo elogia, fulano come bem, e passa a mão na cabeça, né? E é o docinho de coco da mamãe e tal. E ela vai guardando isso no inconsciente, que quando eu rapo o prato, eu ganho gratificações, eu ganho carinho, eu sou bonitinho, eu sou bem-quisto, não é? Isso fica associado, né? O comer tudo com o ganhar gratificações. Só que a gente vai crescendo e a gente vai comendo tudo porque isso ficou registrado dentro de nós e a gente não ganha mais a gratificação. A gente não ganha mais o carinho das pessoas. A gente não é mais o bonitinho, a bonitinha, não é? Pelo contrário. Só que aí a gente não consegue mudar. Por quê? Porque é preciso trabalhar lá dentro do subconsciente. Né? E quem come tudo, o que ganha? A sobremesa. Não é? Não é assim que a gente aprendeu? Quando você rapava o prato, ou seja, você já comeu tudo, até o que você não queria, mas para você ser o bonitinho, você comia tudo, e depois que comeu tudo, ainda ganha a sobremesa, que é a recompensa por ter comido tudo, não é? Aí, por isso que a gente está lidando até hoje com a balança, que a gente está sofrendo, não é? É mais ou menos por isso, tá? Aí ela diz, né? Cada um elabora o próprio programa de sucesso ou fracasso, mediante atitudes que se transformam em bases de segurança da existência, irradiando seus conteúdos psíquicos conforme as qualidades vibratórias de que se constituem.
Então, cada um vai elegendo o seu sucesso e o seu fracasso. Cada um de nós. Tem pessoas que colecionam infortúnios, colecionam amarguras, colecionam dores, colecionam. Outros preferem colecionar alegria, bem-estar, saúde, né? Emmanuel coloca num dos livros sobre o Evangelho, que se chama Equação Divina. Então ele fala assim, a diferença de Jesus e nós, né? Ele fala assim, Jesus somou zombaria, ironia, sarcasmo, abandono, deboche, tal. E no final da equação de Jesus, qual que foi o resultado? Foi amor, né? Foi amor. E nós, a gente também soma isso tudo, né? E no final nosso da revolta, da rebeldia, indiferença, né? Essa é a nossa diferença para Jesus, né? Aí, qual é a solução, né? O que nós podemos fazer para alterar, então, essa situação que todos nós temos, né? Dessas programações negativas internalizadas. Aí ela diz, né? Também no livro Autodescobrimento. Em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental. Sempre começa da mente. A mente é o começo de tudo, né? Nós estamos mergulhados na mente divina. Essa mente se exteriorizou em palavra, faça-se a luz, fiat lux, né? E a luz foi feita. Né? Mas é a expressão do pensamento divino. A mudança nossa, ela começa na mente. Você quer mudar a vida de uma pessoa? É preciso mudar os pensamentos dessa pessoa. Emmanuel tem uma... Eu estava lembrando aqui, eu estava esperando a palestra, eu estava lembrando de uma frase de Emmanuel, muito interessante. Também no livro Fonte Viva, no capítulo 149, ele é muito interessante, ele fala assim, ó, Emmanuel, né? Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Se você se encolher, se você se recolher, você vai enxergar o limite ao seu redor, assim emparedar, né? Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Então, você quer mudar a vida de uma pessoa, você precisa mudar os conceitos dessa pessoa. Por quê? Porque o que ela está vivendo nada mais é do que o resultado do que ela tem concebido. A gente, às vezes, conversando com alguém, a gente já entende como é que vai ser o futuro da pessoa. Por quê? Não é questão de mediunidade, é questão de dedução. Porque você analisando o conjunto de conceitos da pessoa, limitadores ou ampliadores, você já sabe qual será o resultado disso. E quando a gente vê a pessoa com tudo complicado, tudo difícil, então, você vai conversar com a pessoa, você vê uma porção de conceitos limitadores. Aí você vê o efeito que teve os conceitos que ela veio nutrindo. E o contrário também a gente vê. Você vê uma pessoa que está com saúde, que está plena, que está vivendo com alegria e tal. Você vê os conceitos que ela traz, são conceitos positivos. São conceitos amplos, né? Que promovem o crescimento, o desenvolvimento, né? Isso é muito legal. Então, cada um de nós vai viver na bolha de realidade que estruturar para si mesmo. Cada um de nós vai viver no conjunto de crenças, de verdades, que cultiva para si mesmo. A pessoa pode não acreditar em nada do que eu estou falando, mas ela não vai poder se furtar ao resultado prático do conjunto de conceitos que ela cultivar. Faz sentido para vocês? Ela pode não acreditar em nada disso, mas ela não vai se furtar ao resultado prático do conjunto de conceitos que ela cultiva. E onde ela for, ela leva essa bolha de realidade. Eu falo bolha de realidade porque cada um de nós vive dentro de um universo de conceitos, de verdades, de sentimentos, de formas de pensamento, que ela estrutura, que é o seu ambiente psíquico, a sua psicosfera. Isso tem cheiro, tem cor, tem som.
né? Se reverte em sensações agradáveis ou sensações repulsivas, nós sabemos disso, né? Então, precisamos cultivar um ambiente psíquico altamente positivo se quisermos mudar a nossa vida, né? Mas e o planeta? O planeta está difícil e tal. O planeta tem dificuldades e tem coisas boas. Com qual eu quero me identificar? Eu quero me identificar com tal ou qual pessoa pelo que ela traz de ruim ou pelas coisas boas que ela traz, né? Então é uma escolha nossa também, né? Quando alguém aspira por mudanças, porque isso aqui eu coloquei porque às vezes a pessoa fala assim: Alexandre, não acredito muito nesse negócio de mudar o pensamento positivo, esse negócio eu acho muito fantasioso, muito milagroso. Eu gosto da coisa com esforço mesmo, né? Como se uma coisa não tivesse a ver com outra, como se mudar o pensamento não exigisse esforço, como se desviciar da nossa mente não requisitasse uma alta dose de energia da nossa parte, sendo que é quase tudo que nós precisamos fazer, é mudar o nosso interior, né? Aí a Joana de Ângeles diz: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que resulta do empenho individual. Muito lógico, né? Quer dizer, não é milagre, não é fantasia, é simplesmente o resultado dos nossos pensamentos irradiados, né? Não basta, portanto, anelar por esta ou aquela conquista. Torna-se imprescindível insistir, perseverar, né? De forma que a potência da ideia inusitada, nova, né, predomine sobre as que se encontram arquivadas, comandando os acontecimentos. A Joana de Ângeles diz que essa mudança é como se nós tivéssemos uma gravação, numa certa altura, uma programação negativa, né? E aí nós quiséssemos gravar uma nova programação. Então, na medida que nós vamos insistindo, é como se nós gravássemos numa altura maior aqueles conceitos positivos. Não é que a gente anulou o passado, continua existindo, mas é que aí nós estamos com aquilo positivo mais vívido dentro de nós, né? Nós já estamos quase terminando. A criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e desenvolve até a fixação. Livro Momentos de Saúde. Tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Momentos de Saúde também, né? Aí tem a opinião do Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Interessante, né? É coagulante. A gente lida com a matéria mental, né? Que o André Luiz fala, a matéria mental. Nós absorvemos a energia que vem do Sol, das estrelas, né? Dos astros, no sentido horizontal. Nós absorvemos as energias que vêm da terra, dos minerais, das pedras, da água, no sentido vertical, de baixo para cima, né? E também as outras no sentido vertical, de cima para baixo, dos animais e dos outros seres humanos no sentido horizontal. Nós pegamos todas essas forças, inclusive espirituais, né? Nós metabolizamos essa energia e nós arrojamos de nós a matéria mental, né? Nós arrojamos de nós a energia mental, a energia em que nós damos forma aos nossos pensamentos, nós coagulamos os nossos desejos. E dizem os Espíritos que quem pensa, cria, quem cria, irradia, quem irradia, sintoniza, e quem sintoniza, atrai.
Quem pensa, cria. Quem cria, irradia. Quem irradia, sintoniza. E quem sintoniza, atrai. Então, conforme o que a gente pensar, nós vamos atrair, né? Assim sendo, quem deseja a paz e anele pela saúde, pelo equilíbrio, pelo sucesso, não cesse de auto-induzir-se. Não cesse de auto-induzir-se. Autossugestão. Auto-indução. Né? Cultivando os pensamentos vitalizadores das aspirações, até anular aqueles que se encontram nos arquivos do subconsciente, que passará a exteriorizar-se como os conteúdos correspondentes da atualidade, das novas fixações psíquicas e emocionais, ou seja, a saúde, né? Então, nós temos que insistir, é aquilo que Jesus falou, pedir, buscar e bater. Né? Não adianta só pedir, você tem que buscar. Não adianta só buscar, você tem que insistir. Né? Então, são verbos que traduzem a ação positiva. Nós não podemos deixar a nossa vida ao sabor das circunstâncias. Nós temos que dar direcionamento. Qual é o direcionamento? Positivo. Saúde. Harmonia. Né? Nós temos que focar no positivo. Aí eu coloquei, para a gente finalizar, algumas sugestões, né, que nós podemos usar a título de medicação. Cada pensamento desse é como se fosse uma medicação, um remedinho que a gente absorve e a gente pode utilizar através da repetição diária. Pode pegar essas frases, repetir 6, 10 vezes por dia, né? Cada frase, e vai internalizando, vai sentindo essa energia, vai visualizando essa frase. Sinto-me em perfeita saúde. Visualiza isso. Você vai perceber que a energia vai mudando, conforme você vai repetindo, né? Isso aqui é bom para quem quer melhorar a questão do peso, tá? Me alimento somente do necessário para a minha saúde. Nem mais nem menos. Me alimento somente do necessário para a minha saúde. Você vai escrever lá, Alexandre, eu fiz uma programação positiva. Eu como pouco. É bem intencionado, mas tem um erro aí. Eu como pouco, eu como pouco, eu como pouco. Daqui a pouco você está anoréxico e está comendo pouco. Assim, né? Já pensou o inconsciente gravando isso aí? Então eu tive o cuidado de colocar, me alimento somente do necessário para a minha saúde. Então a gente vinculou com a saúde, né? Para que o meu inconsciente, que é executor, ele não vai pensar se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, ele vai executar. O Alexandre está falando lá em cima que ele come somente o necessário para a saúde. Então vamos transformar isso em realidade, né? A cada dia que passa estou melhor em todos os sentidos. Tem gente que fica cultivando, a cada dia estou pior, né? Começa a reclamar, né? Minha vida é rica de bênçãos. É diferente de você falar, minha vida é uma droga, né? Quer dizer, a gente escuta isso, não escuta? Minha vida é rica de bênçãos. Olha que maravilha, né? Todo o meu corpo está iluminado e perfeito. Né? Ao invés de falar, todo o meu corpo está doendo, está com fibromialgia, né? Quem está com fibromialgia tem que pensar, todo o meu corpo está iluminado. Eu me sinto em perfeita saúde, está lá doendo para chuchu. Mas adianta que a minha palavra bata com a realidade que eu estou vivendo? Adianta eu ficar falando, meu corpo está doendo, meu corpo está doendo, meu corpo... Ah, Alexandre, mas eu não consigo mentir, porque... Não é questão de mentir, é questão de alterar a realidade. Nós queremos alterar a realidade. Então não adianta que o que eu fale confida com a realidade, porque eu quero justamente alterar a realidade. Então, eu tenho que bater com o que eu desejo, não com a realidade que está existindo, né? Tudo que eu faço de positivo dá certo. Às vezes a pessoa fala, tudo que eu faço dá errado, né? Tudo que eu faço de positivo dá certo. A cada dia que passa, estou mais bonita, ou bonito, né? E elegante. Ah, Alexandre, agora você está sendo muito vaidoso, né? Porque no espiritismo não pode... Vocês querem o quê? Que a gente chegue na frente do espelho e fale, cada dia eu estou mais feio e desengonçado, né?
Haja fé, não é? Haja fé. Quando a gente não se gosta, pessoal, é difícil a gente gostar das pessoas. Quando a gente não se ama, quando a gente não se cuida, é difícil a gente conviver bem com as pessoas. A gente fica frustrado, a gente acaba depositando isso nos outros, a gente acaba se tornando uma pessoa rabugenta, não é? Então é muito melhor a gente se amar. É lógico que existem limites que cada um precisa estabelecer para si, né? Permito-me ser feliz. Liberto-me de todo e qualquer vício. Sou uma pessoa sorridente, benquista e bem-humorada. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de relacionamento interpessoal, né? Já acorda mal-humorado, então isso vai mudando devagarzinho a estrutura do problema, né? Eu estou em paz e irradio essa paz a todas as pessoas. Meu coração está cheio de amor. Eu amo a vida e a vida me ama. Eu gosto de mim e me sinto muito bem na minha própria companhia. Às vezes a pessoa não se suporta, né? Ela está quase despejando ela mesma de casa. Mas aí precisa trabalhar o alto amor, né? Para que a pessoa se relacione melhor consigo e, por consequência, com o próximo. As energias divinas jorram sobre mim em forma de bênçãos. Eu acordo todos os dias semeando sorriso e colhendo alegrias. Crio um relacionamento positivo com as pessoas que me cercam, né? E para finalizar, só uma sugestão da Joana, né? O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretende encetar. Está desempregado? Mentaliza que está trabalhando. Está doente? Mentaliza que está saudável. Está com câncer? Lá, mentaliza que está melhorando o problema. O Divaldo conta que ele se curou de um câncer devido a esse tipo de visualização, né? Então, todos nós podemos utilizar. Tá? Posso fazer a prece final? Posso? Tá bom. Só aproveitar de ligar, porque convidar os médicos para dar paz coletiva, a prece, Zóia e Glaucia, por favor. Querido Mestre Jesus, espíritos amigos nesta casa, deste grupo, nós pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos, para que se derramem sobre todos nós que aqui estamos, criaturas falidas do passado, mas que reencarnaram com imensas esperanças para o futuro. Ajuda-nos, Senhor, a superarmos as dificuldades de ontem, para vivenciarmos as possibilidades do hoje e construirmos a saúde, a harmonia e a paz de amanhã. Abençoa, Senhor, a todos nós no plano material, mas acima disso, nós rogamos o Teu benefício para os irmãos da vida espiritual, para aqueles compromissos que todos temos, que rondam os nossos passos, que se aproximam de nós, cobradores ainda, daquilo que nós lhes proporcionamos no passado, que eles possam receber tudo aquilo de que necessitam, tudo aquilo de que a providência divina pode cercá-los, que as Tuas bênçãos possam atenuar os seus sofrimentos, apaziguar as suas dores, abrir os horizontes novos para as suas almas e despertar novamente a chama do amor, expressão divina em todos nós. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos ter multiplicadas as ocasiões como estas, em que nós nos aproximamos do Teu Evangelho, nos aproximamos dos ensinos dos Espíritos e nos ajoelhamos espiritualmente
perplexos diante da imensidão da vida e das possibilidades que todos detemos para sermos felizes. Que a luz do teu amor direcione os nossos passos, que as bênçãos do alto recaiam sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa vida, Senhor. E que possamos, acima de tudo, amarmos a Deus que nos ama tanto e ao nosso próximo como a nós mesmos. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja sempre conosco e que possamos estar contigo, agora e sempre. Que assim seja.